tarde, gente. Boa tarde. Gente, hoje, 26 de novembro de 2020, nós iremos com mais um assunto de geografia, certo? Que vocês têm apostilas em mão. Nós vamos falar hoje sobre as paisagens se transformam, né? E o nosso objetivo é conhecer as paisagens naturais e suas transformações ao longo do tempo pela ação humana. E nesse meio tempo nós vamos entender também o que é território e o que é fronteira, certo? Então, gente, falando sobre as paisagens naturais, a gente sabe que toda paisagem ela se torna natural quando não tem interferência do homem. A partir do momento que começa a ter a interferência humana, ela já não já deixa de ser natural, certo? Natural é aquela que nunca foi tocada, que está da sua origem, desde a sua naturalidade, né? Que seja, vamos dizer, que seja intocável. E existe a paisagem, assim como a natural, existe também a paisagem cultural, que são duas diferenças entre essas duas palavras. A paisagem natural já vem da natureza, é própria da natureza. E a paisagem cultural é aquela que é feita, que é construída pelo homem. Que o homem, sabe que o homem ele tem essa inteligência de fazer uma paisagem também bonita, mas que seja cultural. Então vamos lá. Então nós temos que entender que as paisagens naturais, quais são as paisagens naturais? Eu vou citar algumas aqui. Gente, uma floresta, né, que não tenha interferência, ela é natural, né, a floresta. Os rios, né, o mar, todos esses ambientes são paisagens naturais. Uma serra, né, uma montanha. Isso são paisagens naturais. Então, essas paisagens elas se tornam cultural quando tem a interferência humana. Já falei para vocês. Então, o homem é capaz de fazer belas paisagens. Ele pode fazer uma ponte, ele pode fazer condomínios, prédios maravilhosos. Né? Ele pode fazer barragens. Quando o homem faz, é uma paisagem cultural. Certo? Então, o que nós vamos compreender o que é essa paisagem natural e essa paisagem natural e cultural ou artificial que ela é feita pelo homem. E nós temos aqui, vamos entender o que é território e o que é fronteira. Gente, território, eu coloquei uma definição básica aqui de ambas as palavras para vocês entenderem melhor. O território é toda área que compõe uma unidade política, né? Unidade política, como por exemplo um país. É um território. Por exemplo, o Brasil é o território brasileiro. Argentina, território argentino. Venezuela, território venezuelano. E assim por diante. Bolívia, boliviano. Toda essa situação. E existe aqui também, dentre esses territórios, existem fronteiras, né, que são linhas imaginárias que separam dois territórios. Por exemplo, o território brasileiro e o território, vamos dizer, do Paraguai. São dois que faz essa limitação. Agora, trazer que faz essa separação. Agora, trazer para a nossa realidade hoje, gente, toda localidade, toda cidade, toda município tem seus limites. Por exemplo, o município de Cruz, ele faz limite com Acaraú, Bela Cruz e Jijoca. Certo? Então, existem essas três cidades aí que Cruz faz limites. Como é que eu vou descobrir o limite de uma cidade a outra, para entender o que é essa fronteira, né? Quando você vai de Cruz para Acaraú, existe uma ponte, né? É uma ponte que tem um rio que chama Rio Acaraú, ali faz limite. Da ponte ao leste é Acaraú e da ponte ao oeste é Cruz. A mesma situação é referente à Jijoca. Na Jijoca tem uma ponte também que faz a divisa entre Jijoca da ponte
ao oeste é Jijoca e da ponte ao leste é Cruz. Então existe essa paisão. O que faz limite é só uma ponte, é um rio, é uma pista, é qualquer monumento que o homem faz para fazer essa separação. Então no território brasileiro também é a mesma coisa. Nós sabemos que aqui no nosso, aí lá no livro de vocês, na apostila de vocês, desculpem, vocês irão ver essas paisagens aqui. Tem paisagem natural e tem paisagem cultural. Vocês vão observar, ler esses textos aqui e responder essas questões aqui, são nessa página aqui, na página 107. E vão responder também na página 108. São 6 questões básicas para vocês. E vão entender o que é essas paisagens natural e artificial. Então, o que faz o limite de um país a outro é uma pista, é um monumento, é uma ponte ou um rio. Então, vocês vão observar no mapa também quais são os países que faz fronteira com o Brasil. Então, todos os países aqui que está mostrando no mapa na apostila de vocês é sobre a América do Sul. Né? É um território político que marca e faz esse território. Então, vocês vão ler esse texto, vão entender o que é território, o que é fronteira e vão responder essas questões propostas na apostila de vocês. Tá certo? Então, desde já, boa tarde a todos e boa aula.